Yasmin, boa noite, tudo bem? Como vai? Espero que você esteja muitíssimo bem. Este vídeo é para falar sobre um artigo de opinião que apareceu na revista Super Interessante há alguns anos. E no próximo vídeo eu vou falar de outro texto da revista Super Interessante também, que mistura reportagem com opinião. Então, neste vídeo eu vou ler um texto e falando sobre, pontuando algumas palavras, substantivos que são assim bastante produtivos para a argumentação, já que a argumentação é a parte mais instável da redação e tendo em vista a correção das suas últimas duas redações quanto a tema e argumentação. Nós vamos treinar repertórios, inclusive aqueles que você me passou hoje, gostos seus. Vamos treinar, extrair opinião de repertório já a partir da próxima semana, a fundo quanto a isso, além de comentarmos sobre as duas redações, as duas últimas que você me enviou. O título desse artigo é A Triste Geração que Virou Escrava de Si Mesma e Repete os Erros do Passado. Os jovens estão prontos a desejar e realizar o que eles desejam. Os desejos corporais obedecem às ordens de prazer sensual que eles são incapazes de controlar. Mas esses desejos são mutáveis e logo eles se cansam. O que desejam, o desejam com extremo ardor, porém logo se desinteressam como a fome e a sede do doente. Então aqui há vários raciocínios argumentativos. Esse texto é predominantemente argumentativo. Desejar, realizar, obedecer às ordens são ideias muito cabíveis em inúmeros temas de redação. Então, por isso, muito importantes de serem analisados. O desinteresse, por exemplo, a negligência, o descaso, o desinteresse quanto a assuntos e a temas que deveriam receber maior atenção e maior seriedade, mas não se recebe de forma suficiente. Então, as palavras que eu vou pontuando são principalmente verbos, mas também são principalmente substantivos e também alguns adjetivos e alguns verbos. Eles, os jovens, são apaixonados de temperamento quente, levados por impulso, incapazes de controlar sua paixão. Mas devido à sua ambição, não podem suportar ser menosprezados. Ficam indignados quando pensam que estão sendo injustiçados. Então a temática aqui foca os jovens, Lembrando o título, A Triste Geração que Virou Escrava de Si Mesma e Repete os Erros do Passado. Então nesse segundo parágrafo há a questão do temperamento. Muitas pessoas, por exemplo, agem de forma arrogante. Então tudo que eu falar em relação às palavras e a partir das palavras, principalmente substantivos, são argumentos, principalmente de causa, mas também de consequência, cabíveis a inúmeros temas de redação. Então, redação é muito importante ter em mente o máximo de repertórios, ou de interdisciplinaridades e de linhas argumentativas e aspectos argumentativos possíveis de serem usados em inúmeros temas de redação. Então, nesse temperamento, impulso, muitas pessoas agem por impulso, por instinto, relegando, ou deixando de lado a racionalidade. A questão da ambição, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. A ambição, ela pode ser positiva quanto a desejar um objetivo, alcançar um objetivo, sonhos para serem concretizados, mas também pode ser negativo, que é o sentido mais usado em redação, principalmente quando ele ocorre de forma extremada, de forma intensa no indivíduo. O menosprezo ao próximo, o desinteresse em conhecer diferentes realidades de vida,
a indignação, que também pode ser positiva, perdão, pode ser positiva no sentido de ligada à insatisfação para buscar lutar contra injustiças, reivindicar socialmente. Os jovens são ambiciosos por honra, mas mais ainda por vitória. Essa juventude deseja superioridade. E vitória é uma espécie de superioridade. Seu desejo por ambos é maior do que seu desejo por dinheiro. Então já relaciona a ambição com a honra, com a vitória, com a superioridade. Aqui o foco é a juventude, né? São os jovens, mas os argumentos que aparecem aqui podem ser relacionados a qualquer outra faixa etária, né? Aos adultos, aos idosos, né? Crianças não pela maturidade, né? Então não é a qualquer faixa etária, mas as demais, né? A injustiça, a ilusão de superioridade, né? Muito usada em redação, muito usado também sob a forma de sensação de intocabilidade. É uma expressão que aparece na escrita de redações que se relaciona muito, que é sinônimo, né, da ilusão de superioridade. E a questão do dinheiro, o lucro em si não é negativo. Então, se abordar o lucro na redação, tem que especificar que é o lucro exagerado, por exemplo. Porque o lucro em si ele é positivo. Acredito que todas, né, ou quase todas as pessoas que trabalham buscam lucro. Os jovens não são mal-humorados, mas têm índole simples. Porque ainda não testemunharam muita depravação na vida, né? Confiam, pois ainda não foram muitas vezes enganados. Repara as questões das explicações e das causas nesse trecho, né? Várias conjunções, repetição, né? Várias repetições da conjunção pois. Confiar. Eles não são mal-humorados, mas têm índole simples, porque ainda não testemunharam muita depravação. Confiam, pois ainda não foram muitas vezes enganados. São cheios de esperança, pois a esperança está ligada ao futuro, assim como a memória está ao passado. Agem de sangue quente como aqueles que estão embriagados com vinho. Além disso, ainda não experimentaram muitas falhas. O mau humor, índole simples, confiança, esperança, enganação na sociedade, questão da memória, a relação entre presente, passado e futuro, o não lidar com falhas ou com traumas na vida. Para esses jovens, o futuro é longo e o passado é curto. Na manhã da vida não é possível para eles lembrar-se de nada, mas eles têm a esperança, o que os torna fácil de enganar. E eles são mais corajosos, pois estão cheios de paixão e esperança. A primeira, a paixão, os impede de temer, enquanto a última, a esperança, os inspira com confiança, pois ninguém teme quando tem paixão no que faz, e a esperança de obter alguma vantagem inspira confiança. Eles são ricos de espírito, pois ainda não foram humilhados pela vida, nem experimentaram a força da necessidade. Além disso, têm altivez, pois se julgam dignos de grandes coisas, um sentimento que pertence a alguém que está cheio de esperança. Então pode-se relacionar esses dois últimos parágrafos lidos até agora, né? Pode se destacar a questão da lembrança, que dialoga com a memória do outro parágrafo, a questão da esperança, da coragem, paixão, esperança, temer, obter alguma vantagem, que pode se relacionar não apenas ao lado lucrativo, ao lado financeiro, né? Ao lado do dinheiro, mas também à busca do reconhecimento na sociedade, ao sentimento de pertencimento, que pode ser nocivo, inflamável, quando mal usado, quando usado de forma egoísta, oportunista. Humilhação,
necessidade, sentimento de pertencimento, esperança, dignidade e julgamentos e pré-julgamentos também. Tudo isso que eu li até agora está entre aspas. Ambiciosos, mas sem ligar muito para dinheiro. Querem muito algo, mas logo depois não querem mais tanto assim. Valorizam o passado, mas preferem o futuro. Soa familiar? Só que esses millennials, pobres coitados, não tiveram nem um séculozinho para atravessar e quebrar as metafóricas e numéricas barreiras do tempo, e com isso virar alvo de tão acalorados debates e análises. Imagine só então um luxo como pular de um milênio para outro. Pelo visto, isso não é necessário, e nunca foi. Que o diga o autor das linhas acima, que viveu entre 384 e 322 a.C. e atendia pelo nome de Aristóteles. Quer dizer, olha só, o texto foi escrito por Aristóteles.